Pode chegar, que essa história do Brasil Colônia já começou. Eu sou a professora Glauciela Sobrinho e a abordagem será sobre a formação territorial do Brasil Colônia no Império Português. Ué, cadê o Brasil? Simples, antes do ano de 1500, o Brasil não fazia parte da configuração do mapa hoje conhecido. Essa história ainda está por ser contada. E tudo começou com a viagem expedicionária de Pedro Álvares Cabral em 1500, que chegando ao sul da Bahia encontrou gente, muita gente. Em 1503 foi iniciado o sistema de feitorias. O território foi arrendado a Fernão de Noronha. O objetivo era explorar riquezas. A mão de obra utilizada foi a indígena, através da prática do escambo para exploração do pau-brasil. O escambo consistia na troca de mercadorias ou serviços sem o uso de moeda. Também foi colocado em prática aqui na colônia o estanco, que era o monopólio real sobre a exploração de riquezas. Estratégias de exploração do Império Português entre 1500 e 1530 foram, portanto, a fundação de feitorias para exploração do pau-brasil através do estanco, mas além destes, também havia o objetivo de coletar informações sobre o clima, o território e a população. O Brasil de Portugal já foi um pouco menor do que é hoje. No mapa, a divisão do Tratado de Tordesilhas de 1494 definia a divisão do Brasil colonial entre dois países, Espanha, a porção amarela, e Portugal, a porção verde, que era bem menor. De início, houve dificuldades para manter o controle e a posse sobre o território e sua exploração. Como resolver esse problema da distância e continuar lucrando? Para colonizar com mais facilidade, sem gastar muito, Portugal decidiu dividir sua parte colonial em 15 pedaços. Foram as capitanias hereditárias. Elas foram regulamentadas a partir de 2 documentos. A Carta de Doação, que concedia direitos administrativos ao capitão donatário, o indivíduo que iria gerir as capitanias. O outro documento foi o Foral, que concedia direitos e deveres aos capitães donatários. Os capitães tinham como objetivo e função ocupar, explorar e defender a capitania. Já sabe, né? As capitanias do jeito que você viu ao longo de sua vida, cidadão brasileiro. Sempre explorada por alguma família ou algum grupo político. As capitanias hereditárias também foram chamadas de donatarias. Elas representam o início do latifúndio no Brasil. Foram fundadas a partir de 1530, com a expedição de Martim Afonso de Souza. Entre 1534 e 1536, foram criadas 15 capitanias. Havia dificuldade para delimitar as grandes porções territoriais. Em pouco tempo, o sistema de capitanias faliu e não conseguiu cumprir sua função de colonização do território e garanti-lo como parte do Império Português. Apenas as capitanias de São Vicente e Pernambuco tiveram êxito. Alguns capitães donatários nunca sequer tomaram posse ou vieram conhecer suas terras. A desculpa não lhes era lucrativo. Os capitães donatários tinham alguns direitos, como doar seis-marias, distribuir terras aos colonos, fundar vilas, cobrar tributos para a coroa,
receber a redízima e a vintena, que era a participação de lucros nos tributos. Seus deveres: promover a colonização, defender a capitania, propagar a fé católica e garantir os direitos da coroa portuguesa. O primeiro capitão donatário de Pernambuco foi Duarte Coelho, entre 1534 e 1554. O projeto das capitanias hereditárias teve grande expectativa. Agora o Brasil vai dar lucro. O motivo para o uso das capitanias era muito simples: transferência de despesas para particulares, ou seja, a coroa portuguesa não gastava nada e ainda lucrava com a cobrança de tributos. Em razão do fracasso administrativo das capitanias hereditárias, Portugal recorreu a outra estratégia de colonização, a criação do governo geral em 1548. Seus objetivos eram correção dos erros das capitanias hereditárias e a centralização administrativa. Também foi criada uma burocracia administrativa de cargos do ouvidor-mor, responsável pela justiça, capitão-mor, responsável pela defesa, e o provedor-mor, responsável pelo tesouro e cobrança de impostos. Os impactos foram dois: maior controle da coroa na colônia e o Estado português passou a assumir o processo de colonização. A criação do governo geral teve início em 1548 com sede na Bahia de Todos os Santos, que foi convertida em capitania da coroa. Sua função: centralizar e coordenar as ações antes atribuídas aos donatários, os quais passaram a integrar um sistema político-administrativo mais complexo. Os primeiros governadores: Tomé de Souza, que edificou Salvador, levou mais escravos para a região, intensificou a plantação de cana-de-açúcar e também levou mais jesuítas. Duarte da Costa fundou o Colégio de São Paulo, levou mais escravos para a região, intensificou a plantação de cana-de-açúcar e também implantou mais colonos. E Mendes Sá, que expulsou os franceses e fundou a cidade do Rio de Janeiro, também levou mais escravos e colonos para a região. Agora, uma imagem que representa os marcos geopolíticos e a configuração atual do Brasil. Primeiro, o Tratado de Tordesilhas, no final do século XV, e depois uma grande mudança no mapa em 1573, com a divisão do governo geral em Norte e Sul. No Tratado de Madrid de 1750, o Brasil ganha novos contornos e uma configuração muito semelhante aos dias atuais. No mapa inferior à esquerda, as missões religiosas e as fortificações na Amazônia. No canto inferior direito, o mapa atual do Brasil com as 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. As capitanias hereditárias e as Seis Marias têm uma forte relação com os latifúndios modernos no Brasil. As Seis Marias representavam o terreno inculto e abandonado que a coroa portuguesa cedia a colonos dispostos a cultivá-lo e ocupá-lo. O donatário que recebia a capitania da coroa tinha o dever de distribuir Seis Marias, e o sesmeiro tinha a obrigação de cultivar e demarcar a terra. Pelas dificuldades de regularizar e fiscalizar as Seis Marias, surgiu o poceiro, que era o fazendeiro que adquiria terras ilegalmente e ampliava sua área. Quando a concessão de Seis Marias foi extinta
em 1822 por Dom Pedro I, muitos poceiros já eram grandes proprietários, ou seja, grandes latifundiários no Brasil. No canto inferior, o mapa que representa a discussão, o debate sobre a reforma agrária no Brasil. Durante os séculos XVI e XVII, foram implantados os engenhos coloniais para a produção de açúcar. No canto superior esquerdo, a arquitetura de um engenho, com roças, senzala, moenda, casa grande e canavial. Num quadro comparativo da economia colonial, tem-se a seguinte relação. A cana-de-açúcar tinha sua produção localizada no litoral, enquanto que a pecuária estava localizada no interior do território. A produção de cana-de-açúcar era voltada ao mercado externo e a pecuária abastecia o mercado interno. O uso da mão de obra na cana-de-açúcar era escrava, enquanto que na pecuária o uso do trabalho era mão de obra livre. Muito bem, essa história do Brasil colônia só está começando. Nos próximos capítulos, muita coisa ainda está por ser descrita. Nos encontramos logo mais.